nasceu, acho que de um sonho, até de uma visualização assim compartilhada entre a coordenação da turma 1 do curso de especialização de psicologia transpessoal. Nós temos, né, um módulo de mandalas autoconhecimento e cura, que na época era facilitada pela Gislaine da Assunção, né? E ali, nesse módulo, nós vivenciávamos toda essa força das mandalas, da cura, do autoconhecimento, né? E o labirinto é um tipo de mandala. É um tipo de mandala que tem um simbolismo incrível e nós, assim, estudamos história do labirinto, a simbologia do labirinto, né? E então veio essa ideia. Por quê? Por que não fazemos um labirinto aqui, né? Na verdade, foi assim, compartilhado, mas eu lancei a ideia e outras pessoas, vamos, claro, como não? O labirinto, ele é uma mandala, como eu falei há pouco, né? E é uma mandala que representa a matriz da geometria sagrada presente no universo, no cosmos, né? Os primeiros labirintos foram estudados, encontrados em cavernas, né? Desenhos rupestres, né? Isso em período neolítico. E esse tipo de labirinto é aquele labirinto que tem um caminho em direção a um centro, né? Porque se fala também do labirinto, que em inglês é maze, tem uma diferença entre labyrinth e maze. E maze seria aquele labirinto onde as pessoas se perdem, sabe? E ele é datado, então, isso da Renascença, né? Da Idade Média, final de Idade Média, 1500 por aí, e esses labirintos que se perdem, sabe? Esses labirintos em forma de rede. Nós fizemos alguns estudos de vários labirintos, né, para a gente se inspirar e trazer aqui para Nazaré. Nós estávamos bem encantados pelo labirinto de Chartres, porque o labirinto de Chartres ele tem uma característica bem interessante. Os contornos, os circuitos, os meandros, né? Eles têm um formato dos dois hemisférios cerebrais, né? E o que significa isso? Significa um equilíbrio entre o hemisfério masculino e o hemisfério feminino. O lado direito do cérebro, que é mais racional, né? Que reporta mais ao masculino, e o hemisfério direito, que é mais do lado da emoção, da criatividade, que se refere mais a elementos do feminino, né? Então, teria também essa simbologia de um encontro, de um equilíbrio, né? De uma síntese, de uma integração, né? Então, isso contou muito para a gente também, né? Então, no final das contas, nós nos inspiramos, foi no do Chartres, mas com uma diferença muito grande, porque o labirinto de Chartres ele tem 11 circuitos. Nós também trabalhamos o sistema, a cartografia do sistema dos chakras, dentro da visão transpessoal, né? Que são 7 centros vitais, 7 níveis de consciência, né? E então, fazendo o percurso desses 7 níveis de consciência, né? Você chega a um alinhamento, você chega ao seu centro, você chega à sua harmonização interna. O labirinto representa essa matriz de uma geometria sagrada e a gente precisava de colocar no solo, né, demarcar no solo os circuitos, né, que a gente tinha decidido fazer os 7 circuitos.
o terreno estava plano já, né? Ele não era, digamos, não tinha bordas circulares como tem hoje, ele estava um pouco disforme, né? Mas estava plano. Tanto que essa mureta que está em torno do labirinto, ela foi construída depois que o labirinto foi demarcado, porque aí ela pôde acompanhar a curvatura do labirinto. Então, hoje parece tudo de forma circular, mas no início não era. Então a gente precisava, no terreno que era disforme ainda, estabelecer um centro. A gente sabia pelo desenho do projeto da Lia que teria 12 metros de diâmetro, então a gente foi calculando com fita métrica onde caberia o primeiro círculo, o círculo mais externo, com 12 metros de diâmetro, né? Você vê que ele encosta em vários lugares, que é um limite aqui do terreno da Uniluz, né? Então a gente achou esse centro, marcou, né? Depois a gente precisava de um compasso, né? Nós fomos no serralheiro, né? Ele pediu para ele soldar um rolamento na ponta de um cano de ferro, desse de construção, um cano de 3/4 polegada. Ele soldou o rolamento na ponta do cano e no rolamento, num dos lados do rolamento, ele soldou uma argolinha, onde a gente pôde passar um fio, um cordonete, né? E amarrar na outra ponta, conforme a distância que a gente queria, uma peça de metal, que era um pedaço de um aparador de grama, que era pontiagudo, para esticar essa cordinha e ir caminhando com ela sempre esticada. Por exemplo, a primeira cordinha a gente esticou 12 metros e foi andando com ela esticadinha, dando a volta toda até encontrar de novo o mesmo lugarzinho. Depois a gente sabia que era de 40 em 40 centímetros, né? Então, o segundo círculo era 11 metros e 60 centímetros, para dar 40 centímetros diferentes. E assim por diante, ficava diminuindo, até fazer os 12 círculos concêntricos. Nós pegamos um papelão e desenhamos um gabarito que caberia exatamente para modelar essas curvas, né? E aí, no momento do desenho, no solo, aí tinha acho que uns 2 ou 3 gabaritos, né? Nos circuitos, no ponto exato onde deveria ter a curva, então nós colocávamos e riscávamos, né? Não, a gente põe o gabarito e pegava a mesma ferramenta que usou na borda do compasso, né? Aquele ferro, e a gente riscava o gabarito seguindo, para riscar, porque ele é de papelão grosso, você podia contornar o gabarito e riscar. Inicialmente o risco era um sulco, né? Com um ferro, seguindo o desenho. Depois é que foi com cal. Né? Depois a Lia teve a ideia de a gente fazer um cal misturado com água, cal de pintura, cal grosso, bem grosso, colocar em alguns tubos de ketchup, tubo de classe, e como já tinha o sulco de demarcação, a gente foi preenchendo o sulco com o cal. Porque se fosse simplesmente desenhar com cal na superfície, qualquer chuva iria lavar. Então o cal tinha que penetrar nesse sulco. Então nós fizemos isso e de fato choveu no dia que acabou tudo isso. Caiu uma chuva forte, mas os sulcos ficaram intactos. Nós estávamos preocupados, nossa, chovendo, será que ele vai estar lá? Chegamos aqui, ele estava intacto, né? Enfim, e aí foi a celebração, né? Fizemos a primeira caminhada no labirinto, meditando. Olha, é emocionante.
labirinto está todo orientado pelos pontos cardeais. Isso é fundamental, não pode ser uma coisa aleatória. Até por conta do próprio simbolismo do labirinto, né? Que é a pessoa orientar-se, encontrar o norte. Então o labirinto ele está construído, digamos, a linha de entrada é a linha norte-sul, né? E aí cruzada pela linha, né, perpendicular leste-oeste. Então ele está completamente orientado pelos pontos cardeais, né? Então quando você entra no labirinto e você olha para o centro do labirinto e você vai começar a caminhar no labirinto, você está olhando para o norte, né? Várias pessoas já perguntaram para a gente, né? Inclusive recentemente uma pessoa perguntou, mas é verdade? Eu falei, é. Ele falou, a pessoa falou, se eu puser uma bússola aqui, isso vai dar certo. Ele pôs uma bússola na entrada e bate no norte perfeitamente, né? Então ele está orientado, ele tem... e esse ritual que a Lia falou, que nós fizemos, né, dos cantos, da dança, foi para tornar, para ancorar esse espaço como um espaço sagrado, né? Ele é um espaço que tem como finalidade fazer com que a pessoa encontre o seu centro, né? Se harmonize, né? É um espaço sagrado, então ele tem que ser reverenciado. Ele não pode ser cruzado aleatoriamente, não deve ser cruzado. É um equipamento, né, terapêutico. Essa mandala do centro foi uma contribuição agora então da turma 2, né? A turma 2, a gente pensava como que a gente vai trazer, fazer esse centro. A gente poderia trazer uma mandala, né? E a gente pensou, bom, e aí? O que nós vamos colocar? Que mandala nós vamos colocar no centro? A ideia realmente era colocar uma mandala. E nós temos uma mandala do curso de psicologia transpessoal, quer dizer, que na verdade nós queríamos em um determinado momento criar uma imagem, uma gestalt do que era a nossa jornada na transpessoal, né? E aí eu também inspirada nas mandalas, momento lá de inspiração, eu fiz uma mandala, né, cujas pétalas, né, simbolizavam cada módulo, cada tema, cada módulo, cada disciplina da nossa jornada, né? Também considerando a Rosa dos Ventos, né, considerando esses pontos cardeais, né, digamos assim, no norte, os temas mais relacionados à consciência, né, ao conhecimento, à consciência. No sul, os temas mais relacionados à profundidade do inconsciente, né? Ao leste, tudo aquilo que nos chega de novo. A oeste, tudo aquilo que deve se pôr, tudo aquilo que deve morrer, né? O renascimento, morte e renascimento, o ciclo de morte e renascimento. Então, inspirado nisso, eu desenhei uma mandala que ficou sendo a mandala do curso, já desde da primeira turma, né? Então, a ideia foi, por que não colocarmos a mandala do curso, que tem uma simbologia de jornada, né? De caminho também, né? E, claro, a mandala, ela tem um centro, tá aí esse quartzo rosa como centro, ela tá bem relacionada com o labirinto, no sentido de ser desse desenho inspirado numa rosa dos ventos, né? Então, é isso. E o que foi lindo foi, bom, como construí-la, como realizá-la, como né? materializá-la, como materializá-la, né? num mosaico, né? E então nós fomos até a oficina
de um hospital psiquiátrico, Cândido Ferreira, lá em Campinas. Eles têm uma oficina de mosaico, né? E então nós começamos a fazer a conexão com esses artistas, esses artesãos, né? E levamos então a foto do labirinto, né? Queríamos que eles viessem aqui, mas não foi possível. Foi muito interessante porque a facilitadora da oficina de mosaico, ela já conhecia Nazaré, ela ficou assim encantada e muito agradecida em relação a isso. Então também é sincronicidade, né? Tem muitas histórias de sincronicidade aí, né, que vão confirmando, dando um sim para a gente prosseguir, né? Foi feita lá essa mandala, esse mosaico, né? E posteriormente, quando nós trouxemos para instalar aqui, depois nós fizemos uma foto, para ter essa conexão, uma foto, para os artesãos participarem, né? E foi incrível porque anos depois, uma moça que participava ali, ela não era facilitadora, mas ela era, se não me engano, ela participava do Cândido Ferreira, das oficinas, né? Ela veio aqui fazer um retiro e caminhou no labirinto e disse assim, não acredito, né? Ela não tinha seguido todo o processo, né? Não sabia. E quando chegou aqui, né, foi assim, ela ficou muito emocionada, né? Quando ela chegou e viu essa mandala aí instalada no centro do labirinto. Uma coisa importante a gente entender, né, que todo o labirinto, todo o processo de criação, de construção, de implantação, todas as etapas, tudo isso que nós estamos contando, nada foi feito sem ter sido pensado em todos os detalhes, né? Tudo aqui tem sentido, não tem nada que é feito ao acaso. Quando o labirinto ficou, né, demarcado e tal, precisava fazer esse murinho, essa mureta em volta do labirinto de contenção, para dar erosão, que a chuva não trouxesse, não aterrasse o labirinto, né? E ainda tinha mais um problema de recursos, né? Porque sempre houve problema de recursos materiais, né? O labirinto foi feito, por exemplo, a centro foi feito com doações da turma 2, né? A turma 1 também tem doações materiais, né? E houve outras doações, depois eu acho que o Davi vai falar disso, né? Mas uma coisa bem assim, interessante foi que para fazer o muro de contenção precisava de pedras, né? E teria que comprar essas pedras todas, né? Comprar, acho que 2 caminhões de pedra e tal, né? E precisava de dinheiro para isso. E aí teve essas coisas, digamos, que são muito reincidentes na Uniluz, né? Acontecimentos, ligaram para o Davi, né? A gestão administrativa aqui da Uniluz, né? Dizendo que se ele não estava interessado em 2 caminhões de pedra, porque alguém encomendou e desistiu, que os caminhões já tinham saído, não podiam voltar para a pedreira, né? Então nós recebemos esses caminhões de pedra e aí foi feito tudo isso, né? Dentro disso que eu estava dizendo, que tudo foi feito com sentido, com significado, tudo teve responsabilidade na construção desse labirinto. Por exemplo, depois que a gente demarcou, fez as linhas, desenhou o labirinto e tal, teve a segunda etapa, que era fazer, chamar os pedreiros para fazer um caminho, o circuito para caminhar, né? E eu vim aqui acompanhar, né, a construção desse circuito em cimento, né, e pedra, e eu senti a necessidade, a importância de dizer para os pedreiros e dar um significado ao que eles estavam fazendo, porque não era simplesmente dizer, olha, cimentem tudo isso que está desenhado, com tal espessura, ou tal largura, façam isso, mas eu senti a necessidade
e dar a eles uma informação básica, o que eles estavam fazendo, né? Que isso você não pode negar nenhum ser humano pode fazer tarefas sem um sentido, né? Então eu disse para eles que eles estavam fazendo um equipamento, estavam construindo algo que iria beneficiar milhares de pessoas durante muitos anos. E a partir do momento que eu expliquei para eles o que era o labirinto, por que nós estávamos fazendo, a atitude deles resplandeceu, mudou. Eles tinham um sorriso no rosto e tinham orgulho. Na segunda vez que eu vim aqui, que estava quase pronto, eles vieram me mostrar como uma obra deles também, que eles também participaram. Olha como está bonita, né? Então, essa questão do sentido, de dar sentido a tudo que as pessoas fazem, né? De orientar as pessoas é fundamental. Caminhar no labirinto em silêncio faz a gente entrar nessa conexão com o nosso centro, né? Com essa direção, com a nossa bússola. Tem um texto muito lindo do Jean Leloup, né? Que fala sobre o coração sendo a nossa bússola, né? E caminhar nessa direção, na direção do centro, penetrar nesses meandros, nessas curvas, nessas sombras, porque essa dimensão da circunferência, né, de uma mandala, de um labirinto, como essa representação da totalidade. O centro representa a unidade e o espaço entre o centro e a borda e a circunferência pode representar, então, a dualidade, a nossa existência, né? E os meandros, as curvas, é como se nós, penetrando no labirinto, né, esse campo de totalidade, esse campo de acolhimento, né, nós estivéssemos seguros para atravessar todos esses meandros que representam, que simbolizam as nossas dificuldades, os nossos desafios, os nossos medos, os nossos apegos, né? Então, atravessando esses obstáculos, sempre a direção é em direção ao centro. É como se aos poucos nós fôssemos compreendendo e tendo mais confiança, sabendo no íntimo, né, essa sabedoria inerente de que nós estamos caminhando em direção ao essencial, em direção à fonte do nosso ser, em direção ao nosso centro. Quer dizer, o labirinto representa os meandros da existência, né? Ele é uma metáfora da existência, né? Onde você percorre caminhos, você às vezes se aproxima do seu centro e às vezes você se afasta, e a experiência de caminhar no labirinto mostra claramente isso. Às vezes você está pertinho, mas de repente você se afasta e vai seguir outros caminhos, que depois você volta para o centro, né? Se uma pessoa caminha com essa consciência de que o labirinto é uma metáfora, né? Ela consegue, através do percurso do labirinto, compreender os seus próprios processos, né? Por que eu me afastei, por que eu voltei, por que eu caminhei mais longe e depois retornei, né? Então, é um equipamento terapêutico mesmo, né? Ele é usado em algumas instituições especificamente para trabalho terapêutico, né? Trabalho anti-estresse, trabalho de concentração. Ele é muito bom para concentração, né? Porque você caminha naqueles circuitos e tal, e é um caminho seguro, porque inevitavelmente você é levado ao centro. É uma metáfora da existência de todo e qualquer ser humano, né? Os meandros da existência, os caminhos, né? As aproximações, distanciamentos, né? Às vezes as incongruências de mim comigo mesmo, né? Às vezes eu me afasto porque eu não estou congruente. Então,
o labirinto serve para isso, né? E ele é totalmente adequado ao que é a Uniluz, né? A Uniluz é uma instituição que se dedica ao desenvolvimento integral do ser humano, né? Pela atenção plena, pelo silêncio, pela autopercepção, pelo autoconhecimento. Então o labirinto, ele é um equipamento que, digamos, auxilia, porque nós temos, né, na Uniluz, os momentos de meditação, 3 momentos de meditação ao dia. Nós temos uma sala de meditação, nós temos um espaço aberto para meditação, mas nós temos o labirinto também para meditação. É um equipamento de meditação, né? Onde a pessoa, eu, por exemplo, ontem caminhei no labirinto, né? E me senti muito bem, né? Foi um momento de silêncio, né? Então encontro comigo mesmo, né? Seguindo o circuito até chegar no centro, né? Isso é altamente terapêutico. Olha, quando eu chego aqui para os módulos, né? Quando eu chego aqui para os módulos da transpessoal, e a roda de abertura da manhã é aqui, né? Em que nós fazemos essa roda e que todas as pessoas que estão no campus entram em sintonia, porque além do caminhar no labirinto, o labirinto da Uniluz, ele ganhou esse a mais, né? De ser um lugar de encontro do grupo, de afinação do grupo, de afinação dos grupos, né, que estão aqui, no momento em que a gente faz uma meditação juntos, juntas, no momento em que a gente escuta uma mensagem para iniciar o dia, né? Esse labirinto, ele nos traz esse afinamento, esse acolhimento, né? E essa unidade, essa dimensão da totalidade, da unidade na totalidade, né? Então, tem muitas funções, né? Esse labirinto, e são momentos de engrandecimento, momentos de conexão, né? Entre o grupo também, os grupos também, né? Conosco mesmo e com o outro, e com os outros, e com o grupo, né? Eu acho que a gente nem imaginava, né, a dimensão do que iria acontecer, né, do que se tornou o labirinto, né? Quando a gente fez, a gente tinha alguma ideia, mas hoje ele se tornou um dos polos da Uniluz, né? Um dos equipamentos da Uniluz, uma das salas de aula, como a gente chama aqui na Uniluz, né? Ele é uma sala de aula, né? Uma sala de aula cujo ensinamento é encontre-se você com você mesmo, né? Vá ao seu centro, ache o seu caminho, né? Então, eu gosto demais de ter passado todos esses anos, né? E cada vez que a gente está aqui, ver o labirinto e ver como ele está acontecendo, que agora com essa nova reforma, ele precisou de reparos e tal, ele foi ficando cada vez melhor, né? Cada vez melhor com esse portal agora, entendeu? Que ele ganhou uma coisa que estava desde o projeto. No projeto já existia o portal, mas a gente não tinha recurso para fazer na época, né? Sempre depende, claro, a Uniluz depende. A Uniluz não tem fins lucrativos, ela depende de doações, de participações das pessoas, né? E com a construção desse portal, ele ganha uma nova dimensão, que é o seguinte: você sente que para você caminhar no labirinto, você atravessa alguma coisa. Existe uma travessia, né? Ele demarca uma travessia. E demarcando essa travessia, ele ao mesmo tempo demarca uma atitude, né? Se você tem um portal, você não atravessa assim aleatoriamente.
você começa a ter consciência que do lado de lá, alguma coisa existe. Então, essa demarcação simbólica é muito importante, né? Então, aí, esse portal ficou, do ponto de vista nosso, belíssimo, né? Lindíssimo. Realmente muito forte. Eu acho que quem atravessa esse portal e que vai sentir que atravessa com uma guiança interna, trazendo uma pergunta muitas vezes, né? E vai fazer todo o percurso do labirinto, chegar ao seu centro, e ao sair através do portal não será mais o mesmo. Realmente eu só tenho a agradecer a todos os que participaram, a todas e todos que participaram da idealização, da participação, da construção, da doação, né, em relação a esse labirinto. Agradecer a todos os que visitam esse labirinto e que fazem uma caminhada interna em direção ao melhor de si mesmo. Enfim, a toda a comunidade nazarena. Agradeço a egrégora angelical que está presente sempre. Eu me sinto muito agradecido, né, com todas as pessoas que doaram, fizeram doações de todas as naturezas, doações materiais, doações intencionais, doações de trabalho, de dedicação, né? É uma obra coletiva isso, é uma obra de todos, né? É uma obra coletiva desde o início que beneficia a todos, né? A gente pode até dizer que, sem achar que é uma pretensão exagerada, que esse labirinto é um ponto importante no Brasil, é um ponto importante na nossa nação. É um lugar onde se materializou, né, o bem, o interesse pelo bem, o interesse pela guiança das pessoas, pelo encontro das pessoas com elas mesmas, né? Então, se implantou um lugar que foi em construção coletiva e que beneficia a coletividade, né? Todo mundo que vem para a Uniluz, quem nunca veio ainda, sabe que vai poder se beneficiar de um espaço que foi sacralizado, né? Sacralizado pela atitude com que foi concebido, foi construído, foi toda a dedicação das pessoas, enfim, é um lugar sagrado mesmo. É isso que sacraliza um local, né? E a gente não sabe qual é o destino disso, né? Talvez daqui 500 anos, né? Se tudo existir, né? Se nós todos cuidarmos da Terra, né? Se tivermos a consciência de cuidar, então a Terra está por um risco, está correndo um grande risco. Daqui 500 anos, talvez o labirinto ainda esteja aqui, né? Ajudando as pessoas a encontrarem a si mesmo. A reforma desse labirinto foi possível graças às doações de todas as pessoas que contribuíram, então nós gostaríamos de agradecer. Como organização do terceiro setor, Nazaré Uniluz precisa de doações. Então, assim, agradecemos muito a todos aqueles que se sentem inspirados a doar. E aqui é um exemplo vivo disso, né? O labirinto ele saiu um valor muito acima do que a gente previa. E sem as doações não seria possível.
Inicialmente o labirinto foi feito apenas com concreto, né, sem nenhuma estrutura de ferros, né, nem pedra. E com o tempo ele começou a rachar, então nós precisamos fazer essa campanha para reformá-lo. E a ideia inicial seria revestir com pedras, que é um ambiente mais natural. Então eu escolhi uma pedra que seja mais, que não esquente tanto quando o sol está forte, né, que é essa pedra que está aqui. Ela tem alguns tons diferentes que dá um aspecto bonito. Nós precisamos reforçar toda a estrutura com uma ferragem, com uma malha de ferro, para que não rache. E subimos um pouco o nível dele, né? Então toda a grama precisou ser refeita também. Nós compramos gramas para refazer os caminhos, que dá esse efeito assim, super bonito, que realça as curvas do labirinto. Então, assim, inicialmente essa era a ideia. E desde o início também eu pensei em fazer uma entrada para ele. Aqui estamos no portal do labirinto, que é a entrada. Inicialmente ele não tinha nenhuma entrada específica. E nós sentimos a necessidade de criar um espaço onde as pessoas saibam que estão entrando em um espaço de experiência meditativa. Então, essa ideia de fazer de pedras, eu acho que ela ficou muito coerente com a proposta do próprio labirinto. Então podemos finalizar com uma fala poética de Jean-Yves Leloup sobre o labirinto, que tem nos inspirado profundamente como uma bela metáfora da nossa jornada espiritual. O labirinto. O labirinto é uma bela imagem da nossa vida, desse desejo que faz avançar e do medo que nos faz recuar. No entanto, dentro de um labirinto, é essencial termos essa orientação dentro de nós. Quando se caminha no deserto, os mapas de nada servem. O importante é ter uma bússola. Muitas vezes, no deserto de nossas existências, no labirinto de nossas vidas, sentimos-nos perdidos. Temos a impressão de que não caminhamos, de que não avançamos, de que estamos regredindo. O importante é lembrarmos que existe uma bússola dentro de nós, que é o coração. Nosso coração é aquela parte que se volta para a luz dentro de nós, que não nos deixa afastar do amor, que vai em direção ao centro. É dessa forma que todos os passos do labirinto nos levam até o centro. Esse é um belo ato simbólico. Caminhar dentro desse labirinto nos faz lembrar que a cada passo, se tivermos o nosso coração orientado em direção à luz e ao amor, estamos indo em direção a esse centro, que é a verdade, a bondade e a beleza que buscamos. É o coração que está dentro de nós, é o coração que está dentro do coração da própria vida. Trata-se de não ter medo de entrar no labirinto, de caminhar nos meandros da nossa existência, de entrar na sombra. Existe dentro de nós uma bússola que nos faz lembrar que a luz e a paz existem. Caminhemos em direção a elas. Jean-Yves Leloup.